Fala galera, e chegamos à metade desse ano de 2024, já podemos montar uma lista com os 7 piores filmes lançados até esse momento. Bora lá sem demoras, porque em sétimo fica Descendentes, a Ascensão de Copas. A franquia Descendentes, tá? É uma das franquias mais bem-sucedidas e aclamadas do Disney Channel, tá? Dando um toque moderno e único de amadurecimento aos personagens clássicos da Disney. Só que, no entanto, o último filme spin-off lançado diretamente agora no Disney Plus, Descendentes, a Ascensão de Copas, cara, provou ser uma grande decepção na resposta dos fãs, apesar de seus números recordes que alcançou, né, com as visualizações. O filme segue as filhas da Rainha de Copas e Cinderela viajando de volta no tempo para desfazer os eventos que transformaram a Rainha de Copas em uma vilã. Cada um dos filmes, tá, da série principal foi, em grande parte, a visão do diretor Kenny Ortega, e sua falta de envolvimento agora com esse spin-off resulta em uma falta de estilo e charme também. A falta de um verdadeiro clímax no final do filme também pesou contra todo o material apresentado. Em sexto, galera, fica Mergulho Noturno. Filmes de terror com conceitos estranhos e absurdos tão longe de ser novos. Alguns dos filmes de terror mais amados de todos os tempos derivam de conceitos, cara, que são aparentemente ridículos. Só que, no entanto, às vezes uma premissa se mostra tão incrivelmente idiota que suspende completamente todas as noções de realidade, levando o filme a uma espiral que acaba sendo descendente. Um desses casos é Mergulho Noturno, um filme de terror lançado em janeiro que segue a história de uma força misteriosa que faz todas as suas mortes em uma piscina lá no quintal. Mesmo bem depois de seu lançamento, cara, ainda é estranho que um filme de terror onde a ameaça é uma piscina assassina não só exista, mas que tenha tido um amplo lançamento nos cinemas e também tenha sido distribuído pela Blumhouse, tá? Com a esperança, cara, simplesmente de virar uma franquia. Em quinto fica Borderlands, cara, o destino do universo está em jogo. Adaptado da franquia de videogame, cara, o Borderlands tentou explorar os mesmos níveis de travessuras caóticas e violentas que fizeram dos jogos simplesmente um sucesso, mas não conseguiu passar isso simplesmente para a tela grande. Vagamente baseado, cara, na história do primeiro jogo da série, o filme segue um grupo de bandidos desorganizados e desajustados enquanto viajam pelo destrutivo planeta deserto de Pandora. Entre todos os psicopatas e alienígenas hostis, o planeta na verdade guarda um cofre secreto que dizem ter riquezas e segredos incalculáveis do universo. A adaptação de Borderlands, cara, lembra a uma era anterior de filmes de videogame, onde os estúdios simplesmente não se importavam como eles adaptavam a história ou os personagens do material de origem, esperando que o reconhecimento do nome fosse o suficiente para levar o filme ao sucesso. A parte irônica é que, além de massacrar a história dos jogos e simplesmente neutralizar a violência para uma classificação mais livre, o humor do filme está principalmente alinhado com a abordagem da série, que está amplamente datada agora. O que era engraçado em 2012 simplesmente não funciona de uma hora para outra, cara, 12 anos depois. Borderlands acaba sendo simplesmente uma perda de tempo. Em quarto, fica simplesmente A Mãe da Noiva. Um dos tipos testados e comprovados de filmes de baixo orçamento e cheios de clichês que tem dominado a Netflix ao longo dos anos é a comédia romântica, com seu pior filme sendo A Mãe da Noiva. O filme segue o que inicialmente parece ser um casamento tropical padrão na Tailândia, antes da revelação de que a mãe da noiva e o pai do noivo costumavam namorar no passado. Enquanto tentam evitar um ao outro, eles acabam reacendendo involuntariamente seu relacionamento, colocando uma tensão nos procedimentos que virão do casamento. Não é preciso, tá, ser um gênio para ver o quê? Que esse filme estava caminhando em direção a esse casal mais velho acabar se reunindo, colocando em perigo o casamento que estava para acontecer. Considerando que o casal está se casando, né, está prestes a se tornar meio-irmãos também. Isso serve para azedar o que já era uma experiência amplamente decepcionante, tornando, cara, A Mãe da Noiva um fracasso em comparação com até outras ofertas de comédia romântica que existem já na Netflix. Simplesmente, em terceiro fica A Missão de Sandy Bochechas. Bob Esponja, como uma franquia, teve grandes flutuações de qualidade recentemente. Facilmente, a peça mais amplamente difamada e odiada da mídia de Bob Esponja, ultimamente tem sido o filme, cara, agora spin-off, A Missão de Sandy Bochechas, que por todos os relatos foi um grande rebaixamento dos filmes anteriores do Bob Esponja. O filme mostra Sandy e Bob Esponja viajando para o Texas para salvar a Fenda do Biquíni de um novo vilão covarde que simplesmente roubou a cidade inteira do fundo do oceano. Bob Esponja tem sido uma série amplamente definida pelo seu humor e personagens. Só que a Missão de Sandy Bochechas é um dos menos engraçados que a franquia já teve. Enquanto tenta dar nova vida e profundidade a Sandy, ele faz isso apenas introduzindo novos personagens secundários irritantes e criando uma origem desnecessária que vai contra até episódios clássicos da série. Em terceiro, cara, na verdade em segundo fica O Fabricante de Lágrimas.
A última coisa, cara, que os filmes de romance geralmente tentam fazer é deixar brabo o público. Só que o Fabricante de Lágrimas, da Netflix, consegue exatamente isso. O drama romântico italiano, cara, acompanha o romance florescente entre Nika e Rigel, que foram adotados juntos depois de passarem uma infância dolorosa em um orfanato. Apesar dos laços familiares um com o outro, a dupla simplesmente não consegue deixar de instigar e explorar os sentimentos que eles têm um pelo outro. O romance entre meio-irmãos é o tipo de premissa, tá, que soa menos como um drama romântico real. Ainda assim, o Fabricante de Lágrimas vai, cara, inteiro, all-in, tá, em seu romance quase incestuoso, tornando a dinâmica irmão e irmã entre os dois ainda mais aparente, pois, cara, coloca assim e molda a narrativa do filme. Em vez de parecer um romance proibido e sensual, o filme parece, no mínimo, desconfortável. Em primeiro lugar, não tem como não ficar, cara, Madame Teia. Madame Teia se coloca como um dos piores filmes que o gênero de super-herói já viu, com uma produção caótica e confusa. O filme segue a paramédica Cassandra Webb, que após obter o poder de ver o futuro, vê simplesmente se protegendo, cara, um trio de jovens mulheres de um vilão misterioso que está decidido a matar elas. Madame Teia parece o ápice completo de cada problema e desvantagem que atormenta as franquias modernas e potencial da esteira do sucesso que o MCU teve, falhando em arranhar a superfície do entendimento que fez, né, esse sistema funcionar tão bem. Certamente é tentativa de contar um capítulo emocionante para dar corpo ao universo do Homem-Aranha da Sony. Só que as performances, assim, cara, as atuações, elas acabam ficando afetadas. Decisões de edição, cara, são ruins e referência em sentido torna o filme um fracasso e ruim. Madame Teia só vai piorar com o passar do tempo, assim como aconteceu com o Morbius. Então, galera, o que acharam da lista? Coloquem embaixo nos comentários. E qual outro filme deveria estar também nessa lista aqui? Vamos aumentar essa lista. Coloquem embaixo nos comentários qual outro filme tem que estar nessa lista também. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.